É desafiador seguir a Cristo. Por isso eu escolhi este tema, o desafio de seguir a Cristo. E, obviamente, nós precisávamos trabalhar todo o capítulo 6 do Evangelho de João, que começa com o milagre da multiplicação dos pães. Aquele momento que o Senhor atravessou da Galileia, pelo mar da Galileia para Tiberíades, e como as coisas sucederam ali. Mas nós escolhemos poucos versículos a título de ganhar tempo, mas a gente vai consultando alguns versículos, por isso eu gostaria que você tivesse a Bíblia aberta e olhasse para ela. Nós lemos João 6, 35 a 37 e versículos 66 e 67. Eu estava riscando aqui, que eu gosto muito de riscar. Minha Bíblia é toda riscada. A vida cristã não é uma filosofia diferente de vida, não, Senhor. A vida cristã, meus amados irmãos, tem o sentido de andar com Cristo, ou seja, caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo é andar na sua direção. O mesmo João que escreveu esta carta, ele escreveu também 3 epístolas e o livro da Revelação ou do Apocalipse. E lá na epístola, no capítulo 2 e 6, na sua primeira epístola, ele diz que aquele que diz andar com Cristo, deve andar como ele andou. Então observe que seguir a Cristo não é algo voltado a ter uma igreja, a pertencer a um ministério ou praticar uma religião. É sentir a Cristo, é tomar decisões dentro da vontade de Deus, é ter uma direção confirmada pelo Senhor, é ter disposição de fazer a vontade de Deus. Observe que quando o Senhor chega ou se manifesta, Ele ensina os discípulos a conversar com Deus, a orar. E Ele disse: quando vocês fizerem isto, vocês digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra, como ela é feita lá no céu. Sem objeção, sem discussão, sem questionamento, não por vista, mas por fé, não seguindo a nossa vontade, mas a vontade dEle, não fazendo o que nós queremos, mas fazendo aquilo que Ele quer. E para que nós possamos entender o desafio de seguir a Cristo, a gente recorre a Israel, desde a sua saída do Egito, que foi arrancado por mão poderosa e forte de Deus, com uma promessa de dar a eles a terra que manava leite e mel,
Mas havia de Deus recomendações. A primeira do Egito não trazer nada. Em segundo, era a garantia que estavam debaixo da nuvem que não devia sair. E a terceira está recebendo de Deus as orientações através do pastor Moisés. Aleluia. Então a nossa caminhada para o céu, aleluia, constitui-se um grande desafio. Não constitui-se um grande desafio estar na igreja, ter uma religião, ter um nome de cristão, até porque hoje está tão banalizado esse negócio de ser cristão, todo mundo é cristão. Havia mais diferença na época em que nós não éramos tão estimados, quando não éramos tão queridos pelos pecadores, que éramos chamados de protestantes. Mas o início da nossa caminhada, ela começa com a nossa conversão. E a conversão é uma mudança de atitudes. É uma mudança de atitude, é uma mudança de vida. É uma experiência nova que temos com Deus, que faz acontecer em nós o milagre do novo nascimento, que nos torna livres. Ou seja, quando o homem se encontra com Deus, ele é liberto do Egito e do pecado. Ele sai da dependência de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É pela conversão que o crente vive o seu primeiro amor. Meus amados e queridos irmãos, só que eu abro um parêntese para dizer para você que resolveu seguir a Cristo, que o diabo, eu disse o quê? O diabo não desiste de você. Ele vai com você até as últimas consequências. Pedro disse que ele é o nosso inimigo, está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o que está em você é maior do que o que está no mundo, maior do que o que está nele. É o Espírito Santo que Deus te deu. Este encontro lhe tornou livre, como livre se tornou Israel, quando Deus, com mão poderosa, os arrancou das mãos de Faraó e os tirou do Egito. Aleluia! As bênçãos que Deus deu para você são inegociáveis, e você jamais pode esquecer de quem você era e quem você é hoje. Israel não podia esquecer do sofrimento do Egito, do reino de Faraó, das humilhações, da vida de escravo, aonde nem direito eles tinham de fazer filhos livres, mas eles faziam filhos para Faraó, filhos que já nasciam escravos. Israel, ele se esqueceu de tudo isso, por causa do ouro, por causa da prata. Quando Deus os tirou do Egito, ele tirou escravo, mas ele não tirou o povo do Egito sendo escravo para continuar nem escravo nem pobre. Deixa eu dizer outra vez. Quando Deus tirou Israel do Egito,
foi para que eles nem continuassem sendo escravos, nem continuassem sendo escravos, nem continuassem sendo pobres. Por isso ele tocou no povo do Egito, e o povo do Egito, com medo de Deus, abriu os seus tesouros e deu a eles prata, ouro, vestes, e eles saíram ricos. Mas eles se esqueceram, por conta da prata e do ouro, eles se esqueceram de Deus. Faraó foi atrás de Israel, mas com uma coisa Faraó não contava: que Israel não estava mais só. Aleluia! Deus estava no meio deles, porque Deus prometeu ir no meio deles. Escutem, quando saímos, sim, Senhor, saímos, porque eu também saí de lá. Quando saímos, Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus está na minha vida, Deus está na tua vida, o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, para te garantir uma vida de vitória. E vitória é o ato de derrotar os nossos inimigos. Deus garante isso. Ora, Deus não garante para nenhum crente que ele viva uma vida sem dificuldade, sem luta, sem problema, sem enfermidade, sem inimigo para bater de frente com ele. Deus não garante isso, mas Deus garante para mim e para você: vitória. Serei contigo para te dar vitória. Deus disse: olha, vocês serão cabeças, vocês não serão caudas. E tem mais: os teus inimigos não subsistirão diante de vocês. Só quem crer, levante a mão. E quando o Faraó foi no encalço de Israel, maliciosamente disse: vamos encurralá-lo no Mar Vermelho, entre o mar e o deserto, porque eles não têm escape. E quando Israel se sentiu encurralado, eles tiveram medo, choraram e até desejaram ser escravo outra vez. Mas havia um homem. Havia um homem. E este homem tinha tido uma experiência com Deus. Esse homem era diferente. Ele não conhecia Deus de ouvir falar. Ele havia vivido a sua experiência. É o que nós precisamos, amados irmãos, que nos ouve no templo, que nos ouve na sua casa. Você precisa sim ter a sua experiência com Deus, porque por maior que sejam os teus inimigos, a tua visão é no Senhor, e Deus é maior que todos os teus inimigos. Aleluia. O povo desesperou, Moisés não. Moisés disse: Senhor, e agora? E Deus disse: Moisés, diga ao povo que vá em frente. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que vá em frente. Não era loucura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 16, fala, no capítulo 3, ele fala sobre a loucura de Deus e a sabedoria do homem. A sabedoria do homem é a loucura de Deus. Era loucura dizer a uma multidão que fosse em frente, se em frente havia o mar. Loucura do homem, mas era a sabedoria de Deus, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que diz, e você não sabe o que faz, e você não sabe o que diz. Então não vá
pela emoção, não vá pela razão, vá pela vontade e palavra de Deus. Então Deus disse: vai em frente, pode ir em frente. Mas pastor, não tem porta, não tem problema. Se Deus mandar você ir em frente, você passa pela parede, sai do outro lado. Se Deus disse vai em frente, o povo não olhou para o mar, ele olhou para Deus, e eles foram em frente, e quem teve que sair da frente foi o mar. O problema vai sair da tua frente quando você crê na palavra de Deus. E eles foram, o mar saiu da frente, eles passaram a pé enxuto, e Faraó resolveu passar, e todos se afogaram. Aleluia! Aleluia! Era uma bênção de Deus, um milagre. E do outro lado, depois da bênção, é um momento de alegria. Pandeiro, mulheres alegres, que cantavam e que dançavam. E eu parece que estou vendo a folia, como diz aqui o nordestino, né? A folia das mulheres batendo lá o tambor, o pandeiro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmão, pense o avivamento do outro lado do mar. Miriam que cantava, Miriam que dançava com as mulheres. Mas escute, não quero falar de Israel, quero falar de você e da sua vida cristã. Cantar e dançar é muito bom, para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Oh, que coisa maravilhosa! Seguir a Cristo no momento de bênção é muito fácil, muito fácil. Mas o problema é que a nossa caminhada, ela começa no Calvário, com a nossa morte. Morremos para o mundo, para a carne, e nascemos para Deus. Começamos a caminhada. E a nossa caminhada é para o céu. Só que nós também passamos pelo deserto. Nós passamos por onde? Esse é o problema. Você está indo para o céu? Estou, pastor. E aí? Ah, pastor, é muito bom ser crente. Então, pensa como eu estou alegre, pastor. É só vitória. Graças a Deus. O mar já se abriu, eu já passei. E agora? Agora é resto, e o resto não. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus, minha irmã. Vai na tua força. Porém, amados, deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de renúncia. Mas deserto é lugar de milagre também. Não tardou muito para que o povo que cantava e que dançava estivesse pegando pedra para matar Moisés, porque estavam morrendo de sede. Mas Deus fez acontecer um milagre. Deserto, irmãos, em meio a provações, as dificuldades, as lutas, tem milagres. E quando nós pensamos em deserto, nós pensamos nas oportunidades diante das adversidades para vencer. Então, no deserto é o tempo que Deus também prepara as oportunidades de você vencer o diabo. No deserto, Deus lhe dá condição de você vencer a você mesmo.
E deixa eu dizer uma coisa, abrir um parênteses, para dizer uma coisa talvez que você nunca ouviu, que o pior inimigo ainda não é o diabo, que o maior inimigo ainda não é o mundo, o pior inimigo é você mesmo. Você lembra de Miriam, a irmã mais velha de Moisés? O conceito que ela tinha e respeito de todo Israel, não só por ser a irmã de Moisés, mas porque Miriam era uma mulher incrível. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, foi Miriam que uniu-se a Arão e tentou detonar Moisés. Ela se achou no direito. Então Miriam, irmãos, ouviu e viu tantas coisas extraordinárias de Deus no meio do seu povo e teve as experiências, vendo também o seu irmão Moisés, mas agora ela foi enganada pela sua própria carne, quando não concordou com a escolha que Moisés fez e se levantou contra Moisés. Queridos, escute, o seu motivo para seguir a Jesus será testado, será provado. Glória a Deus. E eu quero dizer algo muito importante, que o Senhor Jesus, no seu discurso, neste texto que nós estamos lendo, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse que todo aquele que o Pai lhe desse viria a ele, e ele não lançaria ninguém fora. Mas os judeus disseram: ora, Deus deu pão do céu na hora que nós estávamos atravessando no deserto. E Jesus disse: olha, aquele pão que vocês comeram no deserto, não foi Moisés que deu, foi Deus. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os pais de vocês comeram aquele pão, mas os pais de vocês pecaram, os pais de vocês morreram, e os pais de vocês nem chegaram a entrar na terra, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. E eles se escandalizaram com isso. Queridos, preste atenção agora. Qual é o seu motivo? O motivo que você tem hoje para seguir a Jesus? Você será testado, você será aprovado. Glória a Deus. O pão terreno ou o pão celestial, qual é o mais importante para você? Você sabia que nós estamos no calendário profético vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra? Você sabe que está sendo abreviado a vinda do Senhor Jesus? Você sabe disso? Você sabe também que resta pouco tempo. Você sabe que o anticristo já começou a operar. Aleluia! Você sabe que o falso profeta já está colocando as unhas do lado de fora. Você já sabe disso. E você está sentindo
Quantos dentro da igreja que estava na caminhada já estão fora da peleja? E quantos foram enganados? E quantos estão com medo do sistema diabólico implantado pelas organizações, estão negando o nome do Senhor Jesus? Mas a palavra manda que você chegue ou vá até os fins. Eu quero dizer que é tempo de vencer o diabo, mesmo no deserto, ou mesmo na dificuldade. E as motivações que nos levam a continuar sendo crente devem nos motivar a ir com Jesus até as últimas consequências. Será que você está disposto? Olha para quem está perto de você. Pergunta se ele está disposto. Jesus perguntou para aqueles judeus: o que é que vocês preferem? O pão terreno ou o pão celestial? Aí eu pergunto à igreja, a você que está me ouvindo, aqui ou na sua casa, qual é mais importante para você em seguir a Jesus? São as bênçãos terrenas ou são as bênçãos celestiais? Porque vai chegar momento que você não vai poder continuar em cima do muro. Vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. Ou estar do lado de Cristo, ou estar do lado da sociedade corrompida, iludida, enganada, manipulada por Satanás. Vamos lembrar da prova, o teste feito por Jesus, aquele moço rico. Você lembra do moço rico? Que ele queria o reino dos céus, e ele procurou a pessoa certa, procurou Jesus. Tem muitas pessoas procurando a igreja, é o lugar certo. E aquele homem, ele procura a Jesus. Glória a Deus. E quando ele procura Jesus, era um rico advogado. Primeiro, ele reconheceu que Jesus era bom. Segundo, que Jesus era mestre. E terceiro, que ele queria saber como ele faria para entrar no reino. Que nós estamos preparando um estudo sobre reino dos céus e reino de Deus. Nesses dias a gente vai estar passando para os amados irmãos. Glória a Deus. Então, Jesus perguntou para ele: e você sabe os mandamentos? Ele se alegrou, disse: claro, desde a minha meninice, que eu sei. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra teu... E Jesus olhou para ele, e quando Jesus olha para mim e para você, ele vê em nós o que ninguém consegue ver. E ele disse: falta-te uma coisa. Não faltava muito, não, irmãs. Faltava apenas uma coisa. Disse: só falta uma. E fica tudo resolvido. Você entra no reino. E ele diz: já passei. Já passei, não vou nem para a segunda chamada. E Jesus faz o seguinte: eu vou conjecturar. Você disse que eu era bom.
Então, você fez uma escolha certa, me achando bom. Você disse que quer o rei, entende que eu posso lhe dar. Ótimo. Você disse que eu sou mestre, então não vou dizer a você o que é errado, vou dizer o que é certo. Então faz o seguinte, tu volta, vende tudo que você tem, reparta com os pobres e depois vem me seguir. E a Bíblia vai dizer que o homem ficou muito triste. Como é que alguém pode ter um encontro com Jesus e voltar muito triste? Como explicar? Como entender? E era alguém que queria Jesus, e era alguém que queria o reino. Tem muita gente hoje que não consegue ficar na igreja e sai ou revoltado ou sai muito triste, porque quer ficar na casa de Deus do jeito que ele acha que deve ficar, e que ninguém tem nada a ver com isso, e que ninguém manda na vida dele. Jesus não mandou na vida do homem. Jesus disse que ele precisava fazer uma escolha. Você quer o reino, meu filho? Quero. Então volte vendo o que tem, depois venha para entrar no reino. E ele ficou triste. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo foi tão forte, aquilo foi tão contundente, que os próprios discípulos, por incrível que pareça, os próprios discípulos de Jesus ficaram contra ele. Por isso, quando alguém fica contra mim, em algumas atitudes que eu tomo e fala mal e critica e mete a lenha, e alguém se preocupa, eu digo, meu filho, minha filha, se preocupe não. É só você olhar o que fizeram com Jesus e com o pastor Arnóbio, que ao lado de Jesus não é coisa nenhuma. Aleluia! Eu não tenho dificuldade com isso. Como eu disse, eu sou apaixonado, sou fanático pela Bíblia, e eu faço com paralelo constantemente. Você está falando comigo? Quem tem essa oportunidade de liberdade, né, Lidiane? E está ali comigo. 10 palavras que eu falo, 8 é Bíblia. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! E aquele homem ficou triste e causou impacto nos discípulos, e que disseram, aí Pedro, que as pessoas, normalmente as pessoas que são muito apressadas, que não são comedidas, elas erram mais. Por mais, com toda sinceridade, com todo carinho, amor e respeito, mas saiu na frente, termina errando. Aí Pedro sempre saía na frente, sempre era o mais errava. Glória a Deus, mas Jesus o amava. Aí ele disse, Senhor, alto lá, e nós? Olha a preocupação com ele. Quando Jesus pensava que todos estavam seguindo a ele por amor à obra. E nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar com isso? Oh, Pedro, tu está interessado em coisas, não em reino, não em céu. Nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar com isso? Jesus diz, eu vou quebrar a tua barra. Olha, aqui você vai ganhar 100 vezes mais, e na idade vindoura a vida eterna, tá bom? Quer mais alguma coisa? Glória a Deus. Meus amados irmãos, aí Jesus disse para ele que era mais fácil um cabelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, ele quis dizer que havia pessoas que para entrar no reino dos céus só com cabresto, bota o cabresto e faz as curvas que precisa fazer, porque sozinho estas pessoas não vão conseguir. Tem crente que não consegue servir a Deus bem
Se não tiver alguém com um cabresto trazendo ele para a igreja, levando para casa, indo buscar de novo, ele vem para um culto, passa 10 cultos sem vir, aí alguém vai lá, bota um cabresto, vamos para cá, meu filho, tu não pode ir para o inferno não, rapaz, tu esqueceu que tu é crente. Tem crente aqui na sede que desde o começo da pandemia se esqueceram que é crente, e eu vou precisar fazer muitos cabrestos para mandar trazer esses coitados para a igreja, para que eles não se percam. Não deu nem para dar glória a Deus, né, irmão? Dá não. Isso dói. Queridos, aquele rico foi testado. Felizmente, não foi aprovado. Zaqueu nem precisou ser provado. A prova de Zaqueu foi a multidão que impediu. A prova de Zaqueu foi a identificação que ele não conseguiu pela sua própria capacidade. Mas quando Jesus olhou e disse, desce depressa, Jesus o achou. E quando ele desceu, convidou Jesus para levá-lo para sua casa. Levou Jesus para a casa dele. Tem pessoas que não podem levar Jesus para sua casa. Olha para quem está perto de você e diz, você pode levar Jesus para sua casa? Misericórdia. Misericórdia. E tem outros que pensam que pode. E até convida. E Jesus chega na porta e diz, não vou entrar não. Vou não. Não entro não. Pastor, está na Bíblia. Os anjos chegaram na casa de Ló para levar uma mensagem. Aí Ló abriu a porta e disse, senhores, por favor, entre na minha casa. Ele disse, não, aí a gente não entra não. Uma mistura terrível dentro da tua casa. Na tua casa tem tudo. Tem filha crente namorando com moço pecador. Na tua casa tem bebida, na tua casa tem tanta coisa que... Não entro não. Foi trabalho. Não deem trabalho a Jesus não, meus amados irmãos. Visão errada de cristianismo. Tem muitas pessoas que pensam que ser cristão é um mar de rosa. Espera apenas o que é bom, o que é agradável. Não, irmão. Ser cristão é batalha, é luta, é guerra. Chegar no céu é uma atitude. A Bíblia diz que é para os perseverantes. A Bíblia diz que devemos ir até o fim. Outro dia o meu irmão estava ensinando na igreja que uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira do diabo. Judas foi salvo, mas morreu e foi para o inferno. E tantos outros. Não, Senhor. Escute. Deixa eu concluir. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Já passamos 8 minutos do nosso horário e eu não gosto de terminar fora do horário. Escute. Quando o Senhor terminou o seu sermão, Ele disse, olhe, os discípulos disseram, para nós duro este discurso, quem pode ouvir? Jesus disse aos discípulos, que será, pois, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Que vai acontecer? Isso aconteceu lá no monte. Aleluia. Versículo 64, Jesus disse, contudo, ele estava falando, irmãos, para os crentes, contudo há, verbo haver, descrentes entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Desde o princípio, Jesus disse, irmãos, aos discípulos. Jesus falou a quem? Aos discípulos.
Jesus falou a quem? Aos discípulos. Jesus falou à igreja: há muitos descrentes entre vós. Ou seja, há muitos que não acreditam que estas coisas é assim mesmo. Na nossa geração há muitos crentes descrentes que não acreditam que para ir para o céu tem que andar conforme o modelo, conforme as escrituras. Há muitos crentes que acham que entra no céu, vai entrar no céu de qualquer maneira, vivendo de forma leviana, descompromissada, infrutífera, sem que Deus possa se agradar das suas obras. Mas esta noite, Deus está tratando com você, para que você experimente um milagre na sua vida e comece uma caminhada diferente na presença dele. Vamos mudar a visão do cristianismo. Tu, porém, vai até o fim. Jesus não poupou nem os seus seguidores. Glória a Deus. E Ele hoje nos ouve. E Ele também nos perdoa. E Ele também nos aceita. Agora Ele exige que você tome uma atitude. Atitude que por esta atitude Ele seja glorificado. Então escolha o caminho estreito. Glória a Deus. O moço perguntou: Senhor, são muitos os que se salvam por conta das exigências do reino. Eles procurai vós em entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Em outras palavras, Jesus disse: olha, se preocupe com a vida dos outros não, se preocupe com a sua. Você quer ir para o céu? Quer entrar no reino? Então, vai pelo caminho estreito, porque o largo tem gente demais. Então, quer ir para o céu? É por aqui. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Não é Jesus seguir a você, é você seguir a Jesus. Tem alguém que quer